Olá, abençoada com todas as bênçãos, uma honra, um privilégio para mim estar aqui novamente compartilhando a palavra do Evangelho da Graça com você. E o que nós vamos trazer para você hoje, um tema especial, muito bom e muito importante para você se ver dentro dessa circunstância. Tem por título O Homem, o Diabo e o Homem Mais Forte. O Diabo e o Homem Mais Forte. Quando observamos os ensinamentos de Cristo em seu Evangelho, onde está o Evangelho de Cristo? O Evangelho depois da cruz. Ele começa em Romanos e vai até Hebreus. Este é o Evangelho de Cristo e que foi registrado pelo apóstolo Paulo em suas 14 cartas. Quando nós vamos nesses ensinamentos, buscamos esses ensinamentos, nós passamos a compreender que o diabo não é uma entidade externa, mística, preocupante, porque você não o conhece, ele está por aí voando. O diabo é uma entidade que nos afete? Não, não é. Ao contrário, ele se manifesta através da nossa própria natureza caída. Esta natureza caída que nós trazemos, ela foi herdada desde Adão e Eva. Como Jesus disse em Mateus 15:11. Veja só, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai de sua boca. Então está no interior. O que vai contaminar está dentro, não está fora. Então isso nos mostra que o que nos desvia não está fora de nós, senão dentro, em nossa mente carnal. Nossa maior batalha como cristãos autênticos é contra a nossa natureza caída. Não é contra fatores externos, nem contra entidades externas. Isso não se refere somente ao corpo físico, mas à inclinação natural para o mal. Todos nós em carne, na identidade carnal nossa, participação de carne e sangue, nós temos uma inclinação natural para o mal. Isso é uma força que se opõe a tudo que é espiritual, desde o nascimento até o crescimento, desenvolvimento. Se o Espírito não entra para tomar conta, se o Espírito não passa a iluminar a pessoa, ela vive naturalmente, sempre se opondo a tudo que é espiritual. O que acontece em nós não é algo externo, já repeti, já falei, estou repetindo, chamado diabo externo. É o diabo interno. É uma força interna chamada lei de pecado e de morte em nossos membros, que está se opondo constantemente ao que é de Deus. Isso acontece com todos, não tem ninguém que fique livre disso. Então, subtítulo aqui, a mente carnal como diabo ou adversário ou opositor. A mente carnal é uma ativista permanente contra tudo que é espiritual. Essa palavra ativista está na moda, né? Na política. Então, o que é um ativismo? É alguém que se empenha sempre em defender os seus princípios e ir contra tudo aquilo que se opõe a ela. E a carne é uma ativista. Porque ela sempre está disposta a se opor ao que é espiritual, seja lá o que for. Nunca a carne irá aceitar o que é espiritual. Tudo que procede de Deus para a carne é oposição. E ela é herdada de Adão, né? Paulo descreve isso em Romanos 7,18. Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Mas nem mais ou menos? Nem mais ou menos. Não tem bem mais ou menos. A carne para nada aproveita, diz um outro texto. Porque o querer o bem está em mim, isto é, no meu espírito. Meu espírito quer o bem, mas não o fazê-lo. Uma coisa é o espírito receber a palavra de que aquilo é certo, mas na hora de praticar,
A carne entra em cena, o ativismo carnal entra em cena e tenta impedir você de realizar o bem que você precisa realizar. A carne é a fonte de nossos desejos egoístas. É ou não é? Como eu sou egoísta, tudo para mim, tem que ser para mim, isso é o melhor para mim. Quando eu vejo que é para o outro, eu não quero, eu tenho que lutar contra isso, eu quero para mim. Essa batalha entre o querermos fazer o bem e a frustração por não conseguir fazer o bem é uma constante no viver diário. E a grande maioria quer fazer o bem, mas não consegue. Porque é necessário esforço para crescer no espiritual, para amadurecer no que é espiritual, para conseguir fazer o bem, fazer o correto. Esta oposição interna é precisamente o que nós chamamos de diabo, opositor. O diabo nada além é do que a resistência de nossa carne ao Espírito de Deus. Né? A resistência da carne é o opositor. Como diz em Gálatas 5,17, porque o desejo da carne é contra o Espírito. E o desejo do Espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si. Isso é no dia a dia. Você pode perceber. O que é mais fácil fazer pela carne, o certo ou o errado? Responda. A carne atua como um opositor constante que resiste a fazer o que é correto e seguir a lei de Deus. A lei de Deus é espiritual. A lei de Deus nada tem a ver com o Velho Testamento, lá com a lei de Moisés. Não, a lei de Deus é o evangelho dele depois da cruz. Da mesma maneira que Satanás se opôs à vontade de Deus no céu, a carne se opõe à vontade de Deus em nossas vidas. É a mesma coisa. A boa notícia é que Cristo, o homem mais forte, já venceu ao homem forte e nos deu a vitória nele. Olha, Cristo é o homem mais forte. A minha carne é chamada de o homem forte, ou diabo. Vamos a Lucas 11, 21 e 22 para você entender isso diretamente pelo texto bíblico. Quando o homem forte, armado, guarda seu palácio, está se referindo aqui à minha carne, cada um de nós em carne, guarda nos seus egoísmos tudo aquilo que ele recebeu. Em paz está o que possui, está lá vivendo a vida tranquila. Mas quando vem outro mais forte que ele e o vence, tira todas as suas armas, nas quais confiava, e reparte o despojo. Isso era muito comum nos tempos da Idade Média, em qualquer momento da humanidade, onde as civilizações, os grupos, as sociedades daquele tempo se agrupavam em torno de uma força para poder vencer outras sociedades, outros povos, outras civilizações, e o mundo foi dominado por isso, e assim é até os dias de hoje. Isso aqui transportado para a questão espiritual é muito especial. Cristo, o homem mais forte, mais um subtítulo que nós vamos agora justamente destrinchar rapidamente isso aqui. Cristo veio para vencer ao homem forte, porque ele é o homem mais forte, que habita em nossa carne. Quem que é o homem mais forte em minha carne? Eu em carne. Eu em carne tenho meus princípios, tenho meus objetivos, estou em segurança, estou em paz, não quero que ninguém me incomode. Mas aí vem o homem mais forte, trabalha com a minha mente e mostra que eu em carne não sou forte coisa nenhuma. Através de seu sacrifício, Cristo rompeu o poder do pecado e da morte, libertando-nos das cadeias de nossa natureza caída. Isso é tremendo. Em Romanos 8,3, nos é ensinado que o que a lei não pôde fazer devido à debilidade de nossa carne, Deus conseguiu enviando o seu Filho em semelhança de carne de pecado. Assim, o pecado foi condenado na carne. Cristo condenou com sua morte e ressurreição o pecado em nossa carne.
Então o pecado está na carne, mas ele não tem poder para tirar a nossa paz com Deus. A carne ela não pode atuar, está aqui, mas não pode agir, não deve agir, porque hoje eu tenho a capacidade que Deus me deu, competência dada por Deus, para dominar, através do Espírito, essas obras da carne. Então, isso chama-se crucificar as paixões. A carne só tem paixões. E nós podemos, em Cristo, crucificar essas paixões, para que ela não atue em nós. E aí nós teremos liberdade para, através do Espírito, dominar as manifestações da carne e controlá-las, monitorá-las. Muito bem, então Cristo venceu as paixões. Cristo nos fez mais que vencedores. Porém, o próximo subtópico aí é a dureza da batalha. Mas Cristo não venceu? Nós não somos mais que vencedores? Não devia ser uma coisa mais fácil? Não é difícil quando você cresce no Espírito, mas se você se mantém estagnado espiritualmente, sem entender o Evangelho da Graça, se torna mais difícil. Apesar da vitória de Cristo, nós vivemos em constante luta entre o ativismo da carne 24 horas em nossas vidas e o Espírito que está nos impulsionando a crescer. Através do Espírito, se nós crescemos, vai ficando mais fácil dominar a carne. Se nós não crescemos, a batalha segue pesada. O mesmo Espírito de Deus nos remete a Romanos 7:21 em diante. Vamos lá. Paulo diz assim que, querendo fazer o bem, preciso fazer o bem, mas aí eu encontro esta lei, que o mal está em mim. Condenado na carne, pecado condenado na carne. Porque segundo o homem interior, o Espírito, me deleito na lei de Deus. Que maravilha! A lei de Deus está em mim. Eu entendo esta palavra. Mas vejo outra lei em meus membros, corpo dominado pela mente carnal, que se rebela contra a lei de minha mente espiritual e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Se a carne dominar, ela vai usar a carne para levar você à tristeza, amargura, depressão, ansiedade, medo, ver que você está mal diante de Deus, achar que você está em pecado e tantas outras coisas. Miserável de mim, disse Paulo, quem me livrará deste corpo de morte? Só tem uma possibilidade para você ser livrado do corpo de morte: crescer na graça. Viver uma vida espiritual abundante, entender a palavra do Evangelho da Graça. Aí você tem esta oportunidade. Dou graças a Deus, e aí vem o fechamento maravilhoso, que é o que nós temos que receber aqui agora. Diga, eu recebo o que está no verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, com que mente você vai agir? Com a mente carnal ou com a mente de Cristo? Com a mente de Cristo. Aí sim entra o próximo tópico, a vitória sobre a carne. A batalha está ferrenha, está pesada, né? Mas a vitória sobre a carne é a vitória em última instância. É o processo em última instância, que é o que o juiz supremo te deu. Ele te deu a vitória sobre a carne diabólica. Tanto é verdade que em sua primeira carta aos Coríntios 15:54 em diante, Paulo afirma, veja só, olha só que lindo que é o que o juiz supremo te deu, para você poder receber esta palavra e vencer a batalha no seu dia a dia, reinando em vida. Quando isto corruptível, corpo, carnal, mente, o corpo carnal, não é? Corpo físico, que é
normalmente administrado e monitorado pela mente carnal e que não pode ser manipulado por ela, tem que ser pela mente de Cristo. Quando isto corruptível se vestir de incorrupção, e isto mortal se tiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra, que ela vai ser cumprida, porque se Deus disse, eu creio, se a Bíblia diz eu creio, se o Evangelho diz eu creio, que está escrita, absorvida é a morte em vitória. Tragada é a morte. Ó. Quando acontecer isso, acabou a morte. Ela vai ser absorvida em vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que é aquilo que prende, né? Falando daqueles bois que viviam presos naquele aguilhão. Onde, ó sepulcro, a tua vitória? Já que o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado, a lei. A lei apontava o pecado em todos os homens e prendia estes homens todos para que eles não pudessem viver uma vida feliz. Mas o verso 57, graças a Deus, que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que venceu e me amou, Cristo. Então, ainda que seguimos vivendo em um corpo físico, podemos caminhar na vitória que Cristo já obteve. Foi Ele que obteve a vitória. Sabendo que nele somos mais que vencedores. Paulo resume bem este entendimento em Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, no dia a dia, mas, apesar dela estar aqui e o pecado estar condenado na carne, não vou viver nisso. Não é? Eu vou viver, senão, não está escrito, eu vou viver conforme ao Espírito. E para viver conforme o Espírito, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crescer em graça. Eu tenho que receber a palavra da graça em meu coração e entender que eu sirvo hoje ao Senhor com a mente, não com a carne, com o corpo, com as obras. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. As pessoas estão, os religiosos cristãos, chamados cristãos, que se consideram cristãos, mas que não aceitam, não entendem o sacrifício de Cristo por eles, eles vivem vivendo ainda como se houvesse lei, pecado, morte. Não. Você tem que viver entendendo que Cristo tirou a lei, tirou o pecado e morreu para que eu tenha vida. Você tem que se ver vivendo em abundância. Então, esse texto diz, graças a Cristo, o homem mais forte. O que o homem mais forte fez? O que Cristo fez em nós? Dominou o nosso homem forte que estava em nós, a nossa carne, o nosso diabo. Agora podemos viver conforme o Espírito, aguardando o dia em que a carne seja destruída por completo. Destruição da carne por completo não é o que estamos fazendo agora. Agora estamos dominando a carne, mas ela continua aqui. Quando ela for destruída por completo é quando houver a ressurreição dos mortos e a grande transformação dos corpos mortais em imortais. Aí poderemos viver eternamente na glória de Deus. Há um texto que diz que Cristo será tudo em todos. Você almeja esse dia? Eu também. Até lá, o que vamos fazer? Gemer, chorar, buscar a vitória? Não. Já temos a vitória. Somos mais que vencedores. Até lá, temos que avançar como reis nessa terra, vivendo o nosso reinado no nosso dia a dia com este entendimento. Com o homem mais forte que venceu todas as coisas e nos deu a vitória. Abençoados com todas as bênçãos. Será até uma próxima oportunidade. Eu realmente oro neste momento. Senhor, em mim e em teus filhos que me ouvem, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento. E que o Senhor possa iluminar agora também os olhos de cada abençoado e abençoada que estão nos vendo, a nossa audiência. Que eles possam entender a importância
desta palavra que nós apresentamos e que cada um deles possa entender que Cristo, o homem mais forte, venceu e deve vencer em cada um de nós aquilo que nós consideramos como nossa força, nossa resistência carnal, que nós nos submetamos ao que é espiritual, para que possamos reinar, vivendo nesta terra, já vivendo nesta terra, como se já estivéssemos transformados, porque na realidade o Senhor já nos vê assim. Que as obras da carne fiquem em segundo plano em nossas vidas e que o que é espiritual tenha a proeminência acima de todas as coisas, de toda e qualquer circunstância que estejamos vivendo. Glória a Ti, Senhor, e graças a Ti, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças, Senhor. Até a próxima oportunidade, abençoados. Tenham uma semana extraordinária. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.